I guess we are live. Se você está vendo esse vídeo no IGTV, a gente está prestes a começar uma live, então você vai estar vendo a gravação. E nessa live, eu e a Tamara, minha amiga e também English teacher, vamos conversar sobre essa questão de pensar em inglês, de ter que pensar em inglês ou de ter que parar de pensar em português, né? E toda essa questão acaba sendo um problema para os alunos quando estão começando a estudar inglês, essa coisa, essa pressão, né? Meu Deus, eu não posso pensar em português, eu preciso pensar em inglês. Então a gente vai entender como que esse processo acontece, se é assim mesmo, se você precisa mesmo parar de pensar em português, tipo, de uma hora para outra, né? Então como é que esse processo acontece? E por que eu acredito que isso é muito importante? Porque sabendo como que esse processo acontece, a gente consegue lidar com ele, né? A gente consegue fazer as coisas certas nesse percurso, nesse caminho de aprender inglês. Então isso facilita a nossa vida. Vai ser uma conversa bem... Sim, vou deixar salva, vai ficar no GTV. A nossa ideia é fazer uma conversa bem informal, assim, né, com a participação de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas durante... deixa eu tentar chamar ela aqui. Deixando aqui nos comentários, tá? Vou deixar os comentários ativados. Deixa eu colocar meu fone. Hi! Hi! Uai, você me chamou, deu certinho. Chamei, consegui aqui. Que Perfeito. Bom. Welcome! Thank you! Thanks for the invitation. Obrigada por me chamar. Imagina! Ui! Tá dando pra me ouvir bem? Eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. Uhum. Great. Então, se o pessoal também que tá assistindo puder dar um feedback pra gente, se a conexão tá boa, se o áudio tá bom. Ok, então o replay tá garantido, galera. Podem ficar tranquilos que eu vou deixar salvo no IGTV. E aí, Tamara, você ficou nervosa também? Quando faltou 5 minutos para começar, o nervosismo atacou aqui. Não só fiquei como estou, né, ainda. Morrendo. Mas sabe o que é bom? É que rapidinho passa. Rapidinho a gente começa a conversar e o nervosismo Pois passa. a gente distrai com o assunto, né? E a gente nem gosta de falar sobre isso, né, Daphne? Nossa, a gente gosta pouco. Pessoal que está aqui assistindo, obrigada por vocês terem vindo, por vocês estarem interessados no assunto. Sejam bem-vindos. E eu e a Tamara, a gente está planejando fazer um podcast sobre aprendizagem. Ela falou, ela jogou na roda. Quando a gente faz um compromisso público, a gente tem mais chance de cumprir, não é? É verdade, é verdade. Então, você está jogando na roda aí para criar expectativas. As expectativas foram criadas. Olha só, quem tem interesse, levanta a mão. Levanta a mão. Maravilha. Bom, então vamos nessa. Nosso objetivo é fazer uma live mais curta, né, Tamara? Nosso objetivo é ficar aqui uma meia horinha, sermos bem objetivos, mas a gente tem vários tópicos para discutir. Vou mostrar para vocês o tamanho da nossa folhinha. Nosso script. Nosso script. Eu só ficar olhando para baixo aqui por causa disso, porque eu tô dando uma olhadinha. Tô com a minha colinha aqui, porque a gente não quer também prender vocês com coisas, né, assim, não objetivas, né? Por isso a gente preparou, assim, um scriptzinho. Exato, pra gente não se perder no meio da conversa. Exatamente. Então, Tamara, please, como você é a convidada de hoje, vamos começar. Introduza o assunto, please. Então, gente, como a Daphne colocou, né, uma pergunta, o título da nossa live, você precisa parar de pensar em inglês? Bom, com certeza, ou você já ouviu alguém falando isso, eu peguei um pouquinho da introdução que você estava fazendo aí, né, Daphne? Com certeza, ou você ouviu alguém falar isso, ou você já viu um vídeo no YouTube, né? 5 jeitos de parar de pensar em português, ou 5 maneiras de pensar em inglês, né? O oposto também é verdade. E aí, essa questão começou a nos incomodar, né? A gente pensou, vamos conversar sobre isso, né? E eu já queria começar trazendo uma analogia do Denilson, do inglês na ponta da língua, né? Eu gosto muito dele. Maravilhoso. Acho que você também, né? Ele é uma lenda, né? Assim, tudo que ele fala é muito bom. E lendo, né? Fazendo umas leituras sobre isso, eu encontrei essa analogia que ele fez sobre essa questão de tentar parar de pensar na nossa língua materna e pensar na língua-alvo, né? Que seria o inglês no nosso caso. E ele diz que fazer isso é mais ou menos como se a NASA
decidisse criar um dispositivo para, de repente, inverter o movimento da Terra. Então, a Terra está lá girando, e aí a NASA faria com que a Terra girasse para o outro lado. Seria mais ou menos isso, né? A gente tentar desligar a nossa língua materna de uma vez e começar a pensar numa outra língua que não é a nossa língua nativa, né? E aí, nesse texto, ele até comenta, olha, apesar de que fazer essa troca de movimento da Terra é impossível, né? Isso não vai acontecer, cremos que não, né? É possível sim virar essa chavinha uma hora, né? Você não ter que ficar, a gente vai falar disso daqui a pouco. Chega realmente um momento em que você não precisa ficar fazendo essas comparações o tempo inteiro. Só que leva tempo, né? Por quê? Porque esse sistema que a gente tem, que é o sistema da linguagem, é um sistema construído desde que você nasceu, né? Então, desde que você tá lá na barriga da sua mãe, não sei, né? Assim, dizem que a gente ouve mesmo dentro do ventre, a gente tá ali ouvindo, né? E quando você sai, você começa... Então, a gente sabe que quando o neném é bem novinho, o cérebro é como se fosse uma esponja, né? Que tá ali recebendo estímulos através dos nossos 5 sentidos. Então, uma música que a sua mãe canta, uma palavra que seu pai fala com você, enfim, outras pessoas que te cercam, você não fala ainda, mas você está recebendo aqueles inputs, né, que a gente fala, e o seu cérebro está reconhecendo, bem, isso é uma língua, isso é um sistema, ele vai encaixando os padrões e tudo. Então a gente sabe que criancinhas, né, quando a gente estava na faculdade de letras, a gente viu isso, né, que foi provado que os nenéns, eles conseguem perceber uma diferença de sons que depois a gente não consegue. Né? Então, por exemplo, o som do TH que a gente não tem no português, né? Que é o tão temido, né? O do think. Há estudos que comprovam que os nenéns conseguem perceber essa diferença, os bebezinhos, até um certo tempo de vida. Então, enfim, é um sistema complexo de aquisição de linguagem que você não consegue de uma hora para outra falar assim, não quero mais, não vou pensar mais nessa língua, vou pensar em outra língua, né? Então, eu acho que esse seria, assim, uma boa introdução. Pensar um pouco nisso, né? Como o sistema de aquisição é complexo, como a nossa capacidade de linguagem é complexa, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso. Exato. E como a gente está lidando aqui, acho que a maior parte do nosso público são adultos querendo aprender um segundo idioma, querendo aprender inglês. É bizarro pensar que você passa, sei lá, 25, 30 anos da sua vida em um idioma e aí de uma hora para outra você quer reprogramar isso? Você quer simplesmente falar, não vou mais? Não vou mais fazer dessa forma, vou fazer de uma forma diferente? Não tem como. Então, acho que o nosso primeiro ponto foi muito bem colocado, que não dá para você decidir de uma forma assim, autônoma, né, consciente, vou fazer isso. Não é uma coisa que você faz de forma consciente, com sua própria vontade. Se depender só da nossa vontade, Nossa! Seria muito mais fácil, Meu Deus, né? seria, com certeza. Então, o nosso objetivo também era fazer essa live para tirar esse peso, essa coisa do preciso, né? E que gera também frustração. Porque quando a gente tenta e não consegue, fala, poxa, mas como faz isso? Mas me mandaram pensar em inglês e eu não consigo. Ou será que sou só eu, né? Será que sou só eu que fico traduzindo na minha mente? Por que eu não estou conseguindo parar de traduzir na minha mente? O que tem de errado comigo? Então, esse é o nosso primeiro compromisso aqui, tirar esse peso de vocês. Sim. Que não é bem assim. Você não precisa, pelo menos não de uma hora para outra, não no início, não conscientemente, parar de pensar em português. Isso não é necessário. Então, agora que a gente já entendeu como é que funciona esse processo de aquisição, quando a gente é bem criancinha, bem bebê, vamos entender como é que funciona o nosso pensamento de uma forma bem simples, tá, gente? Bem simplificada, que a gente vai colocar aqui. Como é que funciona o nosso pensamento e o nosso relacionamento com a linguagem depois de grande, depois de adultos. A gente não pensa em palavras, a gente só pensa. Então, vamos pensar que a gente tem conceitos, né, na nossa mente. Nós temos conceitos, nós sentimos as coisas e tem uma ideia guardada aqui no seu cérebro. Se você quer expressar essa ideia para alguém, você vai transformar esse conceito, você vai transformar essas ideias em palavras. E às vezes, o que é mais bizarro é que às vezes a gente não encontra palavras para expressar o que a gente quer expressar, mesmo no nosso próprio idioma. Quantas vezes, né, a gente quer falar alguma coisa e não consegue? Então, isso é normal. Então, vamos pensar que assim, a gente tem o conceito dentro do cérebro e aí a gente transforma esse conceito, essa ideia, em palavras.
Uhum. Então, imagina quando a gente vai falar as coisas em português e a gente manda o coisar, né? Uhum. Ah, você coisou o negócio? Negociei. Negociei. É. Aquele trem, Aham. a coisa, né? O negócio, o trem tá na sua cabeça. O que você Sim. não conseguiu foi encontrar a palavra para verbalizar aquilo. Então, a gente tem que entender que são duas coisas diferentes. O pensamento, o conceito é uma coisa e a verbalização, né? O uso das palavras é outra. A E gente a também gente, tem só um que... parênteses, a gente não se sente mal, né? Quando isso Não, acontece. nem um Tudo bem. pouco. Você não acha ruim. A vida Aham. segue. Tá totalmente normal. Uma outra coisa interessante também é como que a gente, às vezes, fala certas coisas e depois se arrepende. Fala, ah, eu me expressei mal, desculpa. Desculpa por ter falado aquilo, eu me expressei mal. Eu usei as palavras erradas. No nosso idioma materno. Então, assim, na sua cabeça, eu tenho certeza que aquilo estava perfeito. Uhum. Agora, quando você foi verbalizar, você fez uma escolha errada de palavras, talvez por causa das emoções que você estava sentindo naquele Uhum. momento. E Uhum. aí você fala, putz, me expressei mal, desculpa, não fiz uma boa escolha de palavras. Então, acho que esse ponto está bem colocado, né? O conceito, a ideia, o pensamento é diferente das palavras, do idioma, da linguagem. E Isso. durante muito tempo, durante toda a nossa vida, né, enquanto a gente fala um idioma só, como é que acontece essa transição? Pensamento português. Quando a gente aprende um segundo idioma, a gente só tem aquele caminho. Então, é conceito, português, inglês. Uhum. Não tem outro caminho para fazer essa conexão. Uhum. É o jeito que a gente tem, a única ferramenta que a gente tem até então. Depois de muito tempo, o que acontece? Do conceito, a gente já consegue pular para o inglês depois de muito tempo. A gente não precisa passar pelo português para chegar na transformação do conceito para o inglês. E depois de mais tempo ainda, a gente mistura tudo, vai virar uma mistureba só. Você não sabe quando que você quer usar a palavra em inglês. Às vezes você acha uma palavra em inglês que é melhor do que no português. E às vezes Uhum. você está falando inglês e a palavra em inglês não vem na sua cabeça de jeito nenhum, mesmo sabendo que você já usou aquela palavra antes, que você já conhece. Então é uma mistureba real, porque agora já não existe mais um código ou outro código. Está tudo no mesmo lugar, está tudo fazendo Uhum. parte da mesma noção ali. É como Uhum. no áudio que eu postei esses dias Ia no falar isso meu agora. Eu story. falei assim, às vezes acontece igual no áudio de uma certa pessoa que me mandou. Because tem como. Então, estava falando o nome do programa em inglês, Sim. Learning with Netflix. Aí o seu Aí cérebro. virou a chavinha. Aí falei um Exatamente. because, mas eu estava gravando um áudio em português. Então eu voltei para o português, mas deu um delay, né? A Deu, volta para o português deu um atraso. deu um atraso, Então exatamente. esse momento chega. Esse momento Uhum. de não precisar passar pelo português para chegar no inglês, esse momento chega, Uhum. mas tem que dar o tempo para isso acontecer, né? Exatamente. É. E você falou aí dessa questão, né, que a gente tem que passar pelo português e a gente percebe mesmo que a nossa língua materna é uma ponte, né, que nos leva a essa outra língua, seja ela qual for. Ela sempre vai ser, no caso, a nossa referência, né? Então, a gente pode pensar também no sentido de comparação. Quando você está aprendendo alguma coisa em inglês, né, ou seja, na língua que for, não tem jeito, você tem que fazer comparações com a sua língua, porque ela é o seu ponto de referência, é o seu background, né? É de onde você veio, é o entendimento que você tem de linguagem, vem do português. Então, a gente pode ver isso também, inclusive, como uma ferramenta, né? Então, se a gente pensar aí nas diferenças, por exemplo, vamos pensar aqui numa diferença que é a questão dos adjetivos. A gente sabe que, ou caso você não saiba ainda, que em inglês a posição do adjetivo é anterior ao substantivo. Então, se a gente fala, por exemplo, eu tenho uma casa grande, eu falo I have a big house. Então, big vem antes de house. Mas eu sei que em português não é assim. Então, na hora do aprendizado, fazer essa comparação é saudável. Ah, então, peraí, é o contrário do que eu faço, né? E apesar disso ser um choque inicial para as pessoas, falar assim, nossa, mas eu nunca vou lembrar disso. A gente vê pela nossa experiência que não é um problemão, assim. As pessoas no início costumam dar uma escorregada, né? I have a house big, mas não é uma coisa que dá um problemão, assim. Você rapidinho pega, não, é o contrário. Quando eu quiser falar casa grande, eu vou falar grande casa, né? E essa é uma diferença.
E a gente também tem aquelas coisas que a gente pode traduzir ao pé da letra, né? Que são as similaridades. Então, se eu falo, por exemplo, eu estou conversando, I am talking. Então, eu tenho ali o ing, que são 3 letrinhas. Em português, 3 letrinhas também, que é o NDO. Então, olha que massa. Eu faço essa comparação e me ajuda demais, né? Ao invés de ficar tentando decodificar aquilo, é só fazer essa comparação. Ah, ok. ING, NDO, fechou, né? Então, assim, essa comparação é uma ferramenta. Claro que a gente não pode ficar se viciando nessas coisas de sempre ficar traduzindo e tudo. Não é só isso, né? Não Existem é outras só maneiras. isso. Exatamente. Mas a gente vê claramente aí que o português ele funciona como uma ponte. Só que a gente pode pensar o seguinte, a ponte sempre é temporária. A ponte não é o destino, né? A ponte sempre te leva a algum lugar, né? Então, assim, querendo ou não, de forma natural, o cérebro ele começa a pensar assim, não, não preciso mais dessa muleta, não preciso mais disso aqui, de forma orgânica, né? Então, assim, sempre pensar que esse movimento, esse processo de ter que buscar a palavra, né? De ter que ficar meio assim, I, tenho, have. Esse tempo, esse processo, ele é temporário, né? E É importante passar por ele. é Tá tudo importante bem passar passar por por ele. ele, sim, e é uma fase, né? É uma fase necessária, porque se você não passar dessa fase, você não vai chegar na outra, né? E assim, às vezes as pessoas ficam procurando dicas milagrosas, né? Assim, não só para isso, mas para, como decorar 1000 palavras numa semana. Às vezes as pessoas ficam querendo essas coisas que são assim inalcançáveis e são dicas milagrosas e você perde tanto tempo com isso, sendo que você poderia melhorar um pouquinho a cada dia, né? E assim, focar na prática, focar no envolvimento com a língua. O que mais que a gente colocou aqui? Se dedicar a ter tempo, a fazer imersão, né? As pessoas acham que fazer imersão é viajar. Gente, existem muitas formas de você fazer imersão, né? Você colocar o seu celular em inglês, sair da sua zona de conforto, né? É uma forma de estar imerso na língua. Então, ao invés, talvez essa seja assim uma dica, né? Ao invés de ficar tentando procurar aí, como pensar em inglês, foque em ter pequenas metas, né? Para que você chegue neste momento. Então, pensar em inglês não deve ser a sua meta, não deve ser o seu foco. O seu foco, a sua meta, ela tem que ser menor, todo dia melhorar um pouquinho, para que naturalmente esse processo aconteça. E, gente, é realmente muito natural, assim, a gente pode falar, né, porque hoje, por exemplo, quando eu estou falando inglês, eu não posso dizer que eu não penso em português, eu não fico escolhendo as palavras. E, de verdade, eu não sei quando isso aconteceu, né, até comentei isso com você, eu não sei quando foi, não consigo falar assim, foi nesse momento. Justamente porque é uma coisa orgânica, é um processo, né, e... Enfim, eu acho que a gente pode pensar nessas coisas assim, de ser temporário, porque isso também traz uma calma, né? Isso traz uma... diminui a sua ansiedade, né? Tipo, então tudo bem, é um processo. Eu acho que é focar nisso, assim, principalmente. Não deve ser o objetivo. Você não deve pesquisar maneiras de parar de pensar em português e começar a pensar em inglês. Você deve procurar maneiras de estar em contato com o inglês diariamente, a maior quantidade de tempo possível por dia, de formas diferentes. E aí, como uma consequência, você não vai precisar passar pelo português para chegar no inglês quando você estiver pensando, quando você estiver verbalizando os seus pensamentos, na verdade, né? Quando você estiver transformando essa coisa do conceito, da ideia em palavras. Então, deixa de ser uma necessidade. Não é você que decide, não é você que escolhe. Fala, tá bom, hoje eu não vou pensar em português, então. Não, você não vai mais precisar fazer isso. Então, consequentemente, você não vai nem ter que se preocupar em tentar fazer isso. E as pessoas às vezes vão falar, mas então vocês estão dizendo que é num passe de mágica? Não. É esforço, é trabalho. Não estamos dizendo que é num passe de mágica, né? Nós só estamos dizendo que é para você mudar o foco, né? Não ficar assim focado numa coisa que, enfim, tudo isso que a gente falou, né? Colocar os seus olhos em pequenas metas. Isso. Então, sendo um pouquinho mais práticas nessas pequenas metas, vamos retomar que coisa mais
que as pessoas que estão assistindo podem já, né, começar a aplicar no dia a dia. Sim. Eu gosto muito do que você falou de colocar o celular em inglês. Acho que isso é, sim. Se não tá ainda, tá esperando o quê, né? Bora. E Verdade. começar a ter contato com materiais, né, autênticos em inglês, mas sem aquele desespero também que a gente chegou a comentar de colocar uma coisa que você não está entendendo nada. Né? Não é simplesmente ligar um podcast ou ligar um vídeo no YouTube, ou ligar um canal que está tocando em inglês e deixar essa Não é parada por osmose, né? aleatória. Não é por osmose. Não é por um passo de mágica. Não é deixar essa coisa tocando ali, né, sem você nem prestar atenção. Às vezes a gente deixa no background, né, tocando, a gente nem presta atenção. Não é isso. Eu gosto de falar que é muito mais efetivo você estudar o mesmo material curtinho várias vezes e se acostumando com aquela sequência de palavras, se acostumando com aqueles sons, em como aquelas palavras se arranjam, do que ficar ouvindo cada dia um material diferente de 30 minutos e amanhã você não lembra de 2 palavras que você ouviu no material do dia anterior. É claro que isso depende muito do nível também, a gente está focando aqui no nível inicial, né? Sim, com certeza. É aquela dica, né, que eu acho que todo mundo já ouviu também. Assistir o filme que você já assistiu, né, que você já sabe o enredo, para você não ficar tão preocupado em entender a história, né, e focar naquilo que você pode aprender naquele filme, ou naquele episódio de série, né. E aí, às vezes a gente pensa, ai meu Deus, mas tô lendo um comentário aqui. Verdade, teve um momento que percebi que não precisa mais traduzir antes de se falar, exatamente. É uma coisa Ela assim. percebeu, né? Ela percebeu, ela não tentou fazer isso. Rolou! Ai, que lindo! Que E é uma legal! super conquista, né? Maravilhoso esse momento. É verdade, é muito bom. Assim, quando você entende também, né? Alguma coisa, né? A gente fica super eufórico. Isso é um gás mesmo. Sim, é muito gostoso. Mas, como eu tava falando, me perdi no que eu tava. Ah, sim. Às vezes você pensa assim, mas eu vou ver de novo. Mas, gente, sempre tem uma coisa nova, né? E assim, como você falou, cuidado para você não overwhelm, não sobrecarregar o seu cérebro e ele, no final das contas, não pegar nada, porque foi tanta coisa nova, né? Então, assim, não tem problema, né? Até você domine aquele conteúdo e depois passe. Se você vê que tá fácil demais, passe pro próximo, né? Eu gosto de pensar muito no equilíbrio. Claro que não adianta nada a gente ficar ouvindo uma coisa, você não tá entendendo nada, mas também não adianta você ficar numa coisa muito fácil para sempre, né? Que não te desafia. Que não te desafia, né? Então, assim, dominou aquilo, próximo. Isso, perfeito. E aí, para exemplificar também essa coisa do... Mais um comentário. Ei, Cleiton! A leitura tem papel nesse processo de criação do pensamento? Acho que todas as formas de receber linguagem influenciam nesse processo. Seja pela conversa, seja pela leitura, né? Ouvindo, lendo. Acho que a gente pode pensar também, cada um tem uma forma de memorizar melhor, né? Eu, por exemplo, sou muito visual. Então, eu às vezes escuto alguma coisa e aquilo não me prende. Mas se eu leio alguma coisa, tanto pelo desenho da palavra, ou se eu vejo uma imagem, aquilo entra mais fácil. Aquilo vira um conceito melhor para mim. Então, acho que depende muito. É importante se conhecer. Se conhecer, né? A gente tem, como é que fala? Modos de aprendizado, né? Cada um aprende de uma maneira, né? Uns vendo, uns ouvindo, uns tocando. Exatamente, as inteligências, Então, acho que sim, com certeza. Mas mais para uns, menos para outros, talvez, né? O que eu acho que é essencial assim, contemplar, né? As 4 habilidades, a escrita, a leitura, a fala e a escuta. Não lembro o que eu falei, que eu não falei. Escrita, yes. Isso mesmo. Falar, escrever, ouvir e ler. Sempre tem que estar focando nessas 4 habilidades, porque apesar de elas serem independentes e dominar uma não significa dominar outra, elas se ajudam, né? Então, estar trabalhando com uma vai, de certa forma, ajudando a desenvolver a outra. Bom, então, para exemplificar essa parte desse processo, né? Quando, então, que chega esse momento de eu não precisar passar pela ponte do português para chegar no inglês, como que dá esse processo? Eu vi isso de uma maneira muito clara com uma aluna minha. A gente estava, ela no nível bem iniciante, né? Assim, básico para pré-intermediário. Ela estava lendo algumas frases em inglês e traduzindo. E aí eram frases bem curtinhas, bem simples, assim. Eu moro na cidade tal.
Eu tenho não sei quantos cachorros. Eram frases bem simples. Só que era o vocabulário que ela não tinha ainda. Então ela. Não é que ela não tinha, ela não estava acostumada, não estava habituada. Então ela lia Tava palavra fixando. por palavra, frase por frase e ia traduzindo. E de repente ela leu uma das frases, era I do my homework every day. Eu sei que tinha a ver com homework. E nessa frase foi muito engraçado porque ela mudou até o tom de voz. Ela meio que desdenhou da frase assim. Ah, isso aqui eu faço minha tarefa todo dia. A gente nem traduz homework, né? Eu falei isso hoje. Ah, isso aqui eu faço homework todo dia. Então, como ela já tinha tido contato com aquele conjunto de palavras várias vezes, o conceito já estava fixado em inglês e em português. Então, ela não precisou passar por essa ponte, ela não precisou decodificar palavra por palavra. Então, não é que algumas palavras ela quis pensar em inglês direto e outras frases ela quis pensar em português direto. É uma questão de necessidade. Seu cérebro vai para onde for mais fácil. Se você não precisar passar pelo português, pode acreditar. Se você não precisar passar pelo português, ele não vai passar. Ele vai direto, Ele é quer verdade. economizar energia. Então, ele vai direto sozinho, sem você ter que pensar e se esforçar naquela tarefa. Vai ser natural. Thank you, Bill. You are great. Ai, Bill, conheci ele, comecei a seguir uns dias. Thank you so much. Thank you for being here. Yes, that's right. Então, isso foi um exemplo muito legal para mim, assim, que eu consegui ver na prática. Eu falei, caraca, é isso, essa é a mudança, né? E não é uma mudança que acontece de uma vez para tudo. Não é um dia que você acorda e fala, poxa, não preciso mais, percebe? Eu não preciso mais do português para nada. Não, isso vai acontecer aos pouquinhos. Acontece com as palavrinhas que você está mais acostumado a ver, depois com as frases que você está mais acostumado a ver, depois com, né, os conjuntos de coisas, e tudo vai progredindo para ser cada vez menos necessário passar pelo português. Isso aí. Conta agora aquela parada sobre Libras. Que, nossa, minha cabeça explodiu. Achei incrível. Gente, foi um emoji, né? Gente, pois é, o que eu compartilhei com a Daphne hoje mais cedo foi a questão das Libras, né? Eu tive uma base bem básica, uma base básica é ótima, né? Tive um comentário aqui, eu fico conversando comigo mesmo mentalmente, às vezes eu penso em algumas palavras que eu nem conheço, aí eu vou pesquiso e está tudo certo, eu acho que tenho memória fotográfica. Então isso mesmo, você é visual igual a mim mesmo. E esse negócio de falar em voz alta, eu super recomendo. Em voz alta ou não, né? Mas ficar tendo essas conversas mentais e sempre que possível ter essas conversas mentais em voz alta, recomendo demais. Isso é Eu também uma gosto, apesar de mudança parecer uma vida. doideira, né? Tudo Mas bem. é speaking, com certeza. Não adianta só receber, né? Tem que produzir também. Com certeza. Mas voltando ao assunto lá das Libras, né? Eu tenho um iniciozinho de Libras na faculdade de letras, é uma disciplina obrigatória. E a professora uma vez falou uma coisa assim que eu achei super interessante, que é a questão de, eu não lembro mais, foi já faz um tempo, mas para soletrar, né, uma palavra em Libras, a gente tem cada letra do alfabeto, um gesto. E ela estava comentando que tem uma pergunta, mas daqui a pouco eu leio. Ela estava comentando que o surdo, né, o deficiente auditivo, ele não vê você fazendo cada letra. Gente, eu não sei se é isso mais, tá? Os símbolos eu não lembro mais como é que faz. Mas ele não vê cada gesto isoladamente. Ele vê todo o movimento da sua mão. Então, por exemplo, quando você está soletrando, né, o seu nome para um surdo, ele não vê o T, o H, o A. Ele vê aquele movimento e aquilo para ele é a palavra. E para a gente, língua portuguesa, mesma coisa. Por exemplo, a palavra casa. Quando você bate o olho na palavra casa, você não fica C-A-K, né? Como uma criancinha sendo alfabetizada. Não, você vê casa, tenho certeza que você já vê casa e já vê uma imagem na sua cabeça de casa, né? Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? É a mesma coisa. Então, no início, você vê I have a dog. Você vê partes. Mas depois você vê o inteiro, né? Você vê a frase toda. Então a gente começa de letras, depois a gente passa para frases, depois a gente passa para parágrafos e depois a gente passa para speech, né? Que é o discurso, que é você falar, expressar suas ideias, as coisas mais profundas aí do seu ser, sem ter que ficar indo às partes. E na verdade, né? A gente estava conversando sobre isso.
Isso é a fluência, né? Então, muitas pessoas confundem e acham que, nossa, mas ele fala inglês muito devagar, ele não é fluente, né? Apesar de sim ter uma relação com a velocidade, né? Quando você é fluente, você não tem que ficar dando essas pausas dramáticas, né? Mas você pode ser uma pessoa fluente que fala devagar, né? Então, assim, uma coisa não tá atrelada à outra. Eu tinha um aluno que uma vez ele tava falando com a filha dele, mentira, ele nem era meu aluno, ele era um colega. E ele tava dizendo pra ela, mas eu queria muito falar rápido, eu queria muito falar rápido. E aí ela falou pra ele assim, pai, mas você não fala rápido nem em português, por que você quer falar rápido em inglês? Amei. E aí ele falou assim, gente, não é isso. Isso é uma outra discussão, né? A questão da velocidade e de fluência, são coisas diferentes. Mas é isso, vá por partes, né? Que eu acho que é o fundamental aqui, né? Uma hora o todo se completa, né? Uma hora você vai. Por isso também a importância de construir uma base bem forte, porque quando a gente pensa numa construção de casa, por exemplo, a gente não pode construir paredes se a gente não construir alicerces, né? E a gente sabe que o alicerce é invisível, né? Ele fica debaixo da terra, a gente nem vê, mas às vezes é bem profundo o alicerce. Então, assim, esse alicerce é fundamental para você conseguir construir paredes, né? Amei. Linda essa analogia. É isso. E o que a gente precisa para chegar nessa coisa do todo? Dessa coisa de conseguir enxergar o todo de forma mais natural. Como a gente olha para a palavra casa em português e não tem que olhar letra por letra. Como as pessoas surdas veem o movimento de mão e não letrinha por letrinha. A gente precisa de muita exposição às mesmas coisas. Então, eu reforço muito o poder da revisão. Revisar, eu falo que revisar é quase mais importante do que ver pela primeira vez. Uhum. Quando a gente vê pela primeira vez, aquela é uma informação, seu cérebro está pronto para descartar. Ele vai receber aquilo e falar, isso aqui nem deve ser importante. Aí você não vê aquilo de novo e ele descarta mesmo. Como se aquilo não tivesse importância. E eu falo que o nosso tempo é muito precioso. A gente não pode se dar o luxo de ficar esquecendo coisas que a gente aprendeu, de jeito nenhum. Então é muito importante revisar para que você, tendo contato com as mesmas coisas, esse processo vá ficando mais automático aos poucos. Né? E voltando um pouquinho nessa parte da fluência, a gente pensa no que é a fluência, né? A fluência é aquilo que é fluido, é aquilo que não precisa dessas pausas, dessa coisa tão isolada. Então, você vai chegar lá de forma natural e pelo fato de você não precisar fazer essa parada no português para chegar no inglês, pelo fato de você não precisar olhar para cada palavra isoladamente para ver um sentido, isso significa ter fluência. Então, pegando mais uma vez o título da nossa live, você precisa parar de pensar em português? Você vai parar de pensar em português. E na hora que isso acontecer, isso vai ser a fluência. Você vai estar fluente, você não vai precisar recorrer ao português o tempo todo. Mas, quero fazer aqui mais uma adição, que o português é nossa língua materna. Então, ele nunca vai deixar de ser a coisa que a gente vai recorrer para se expressar em nosso parâmetro. lugar. Nosso parâmetro, nosso ponto de partida. Então, dificilmente uma pessoa que seja fluente em 2 idiomas, mas que tenha aprendido o segundo depois de adulto, vai recorrer ao inglês primeiro para uma coisa nova, né? O português é a nossa língua materna, então é natural que a gente queira recorrer ao português para tudo. Eu já vi gente falando que fala inglês melhor do que fala português, sendo que inglês é a segunda língua, né? Mentira. Não acredito. Se a pessoa falar que fala inglês melhor do que português, sendo que aprendeu inglês depois de adolescente, depois de adulto, ou mora no Brasil, né, tem mais contato com o português, não dá, gente. A confiança que a gente tem na nossa língua materna é algo incomparável e que a gente pode ter o contato que for com o segundo idioma. Mas é a nossa língua dos sentimentos, a nossa língua que a gente quer fazer vozinha de cachorro. Exatamente. De falar com cachorro. Você tirou as palavras da minha boca. A gente, quando vai falar com o neném, com o cachorro, você vê que o afeto tá tão latente ali que você muda para sua língua materna, não tem jeito. E tem coisas que você vai expressar muito melhor, né, na sua língua materna. E assim, é interessante você falar isso porque é uma ferramenta para mim ainda hoje, para todo mundo que é fluente, né? Às vezes você tem aquela questão também de determinadas línguas terem palavras que expressam muito bem uma ideia,
né? E a outra não ter, né? Ou vice-versa. Então, por exemplo, eu vi que você falou nos stories hoje de supposed to, né? A gente até chegou a falar dele. Ele Aham. é maravilhoso supposed to em inglês. Você custa tentar achar uma coisa em português que seja equivalente A tão gente tem que usar várias palavras para explicar aquela ideia, né, no português. exatamente. Então, assim, tem coisas que vão estar presentes numa língua, vão faltar na outra, né? Então, assim, e aí você vai reconhecendo esses dois sistemas, mas enfim, a sua língua materna sempre será a sua língua materna, né? Não tem jeito. Então não tenta se livrar dela, porque não vai dar. Não vai dar certo isso, não tem jeito. É Exatamente, é, impossível. Vamos verdade. ver os comentários? Isso que eu ia te falar, tinha uma pergunta, eu não cheguei a ler. Eu já era muito fluente quando passei um tempo no Arizona, mas depois de 3 semanas não entendia nada por uns 4 dias. Seria cansaço? Eu não tenho expertise para responder essa pergunta. O que que você acha, Tamara? Ela chegou, como é que é? Ela chegou no Ele, o Arizona. Clayton, Ah, chegou no Arizona, já era muito fluente, passou um tempo lá. Só que depois de algumas semanas, ele passou 4 dias sem entender nada. Seria exaustão do cérebro? Eu olha, uma acho que vez eu pode vi, ser. pode ser, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que, oi Almira, Almira, meu aluno tá falando I'm late, tá atrasado. Ainda dá pra ouvir um pouquinho, No Almira. problem, bem-vindo. Thanks for coming. Mas eu acho que sim, uma vez eu vi uma pessoa falando que ela ficou extremamente cansada numa situação dessa de intercâmbio, assim, que ela tinha muita dor de cabeça no final do dia, porque realmente é um esforço muito grande, né? E então pode ser sim. É. Engraçado que foi um tempo depois, né? Assim. E foram por 4 dias, isso que me deixou um pouco mais chocada. Eu acho que sim, o que aconteceu comigo, o que eu passei, foi sentir isso no final do dia. Eu já tava pifando. Teve uma vez que aconteceu uma coisa tão engraçada. Eu tinha acabado de chegar, fui mandar uma mensagem num grupo do Facebook para os colegas, né, estrangeiros de outros países que estavam lá também ensinando seus idiomas, né, no mesmo programa que eu. E eu fui enviar uma mensagem convidando eles para vir no meu apartamento, para a gente tomar uma cerveja, comer algumas coisas. E aí eu abri o grupo do Facebook e comecei a escrever em português. Escrevi a mensagem inteira em português, falando com um monte de gente, um de cada país. Depois, quando eu acabei de escrever a mensagem, eu reli o texto inteiro e Acho falei, que não vai dar. peraí, Acho que tem algumas alguma coisa pessoas aqui que eu não vão não me tô, entender. não tô identificando, mas tem alguma coisa muito errada aqui. Então, assim, isso me lembrou esse caso de ficar vários dias sem entender. Acho que seu cérebro meio que dá uma bugada em certo Uhum. ponto e ele não sabe o que fazer. Aconteceu uma coisa muito interessante também quando eu voltei para o Brasil. Eu peguei um voo que foi durante a noite. Então, eu cheguei no Brasil de madrugada, assim, 4 horas da manhã. Fui para um hotel e 11 horas as moças que limpam o quarto do hotel abriram a porta do meu quarto. E aí eu só vi assim, can you come back later, please? Eu tava dormindo e falei inglês com elas. Vocês podem voltar depois, mas eu falei inglês. Can you come back later, please? Gente, imagina a cara delas, né? Tipo, É, oi? deve ser gringa, né? Deve ser gringa. Exatamente. Muito automático. Então, o seu cérebro vai se condicionando a esse tipo de coisa. Eu acho que a exaustão pode sim ter sido o motivo dele não entender tantas coisas por 4 dias, mas assim, acho que estava Meu precisando Deus. dormir, né? Dar um tempo, dar uma Tem os fatores descansada. externos também, né? Como é que ele tava, né? O que que tava É, rolando, o que que tava exatamente. acontecendo, muita coisa envolvida aí. Sobre o que eram essas conversas, né? Que ele não conseguia Uhum, entender. E mais um uhum. comentário, a leitura dinâmica também funciona muito. Uma aluna minha não havia entendido uma frase completa, mas por saber a primeira e a última palavra, entendeu o contexto. O contexto é sempre o principal. Gente, o contexto, né? O contexto é o melhor amigo do professor de inglês, eu acho, porque Nossa, acho que é a o frase que a gente contexto é mais fala. super importante. Esse comentário, com certeza, é isso mesmo, né? E às vezes isso acontece também quando você ouve alguém falando, né? Você não entende tudo, exatamente tudo, mas, enfim, você entende o contexto, né? Você entendeu uma palavra ali, uma palavra aqui, e aí você conseguiu. Isso, né? Isso acontece, é tranquilo, isso acontece também em português. Às vezes Aham. você não entende exatamente tudo, né, que a pessoa disse, mas você pegou o contexto e bola pra frente. Eu acho muito interessante falar disso, porque a gente se culpa muito. Tinha a Adriana, você vai lembrar dela, a Adriana Marusso, né, lá na UFOP. Ela sempre falava, gente,
Se você tá vendo televisão e um repórter fala alguma coisa e você não entende o que que ele diz, você não fica se martirizando por causa disso. Nossa, mas eu não Adorei. entendi a palavra que ele falou. Sabe? Você não entendeu, mas você entendeu o contexto, então vida que segue. Assim, eu não tô dizendo que a gente tem que ser preguiçoso e ficar nesse nível de não entender as coisas pra sempre, né? Igual as pessoas às vezes falam assim: "Ah, mas eu tô falando, tá dando pra entender, tá bom". Eu não sou dessa linha. Eu acho que a gente tem Também que não. procurar a pronúncia ideal das palavras. Se é pra aprender, eu pelo menos quero aprender a pronúncia ideal, né? Uhum. Mas, gente, não vamos nos culpar tanto e nos pesar tanto a mão sobre nós mesmos, né? Assim, ai meu Deus, eu não entendi isso. Então, assim, é isso, né? É isso. E linguagem também não é só palavras. A gente falando de contexto, o Bel falou de um contexto de leitura, né? No contexto de leitura, você só tem palavras. Então, Uhum. realmente, entender a primeira palavra, entender a última, entender o título do texto, figura, se tiver, tudo isso vai contribuir para a compreensão global. Mas quando a comunicação não é por leitura, quando é uma comunicação oral, gente, tem tanta coisa envolvida. O tom de voz, a forma como você se expressa, o seu jeito de mexer a boca. Tem pessoas, tem seriados que eu assisto, que eu entendo tudo que todo mundo fala e não entendo personagem, mas eu fico louca, eu fico com uma raiva daquela pessoa. Por que você não abre a boca mais para se expressar? Articula! Articular. Então, isso também influencia a forma como cada pessoa fala. E não que ele esteja errado de falar daquele jeito, e não que eu seja menos capaz porque não compreendo o que ele fala. Acho que a gente só tem que fazer as pazes com essas Uhum. nuances, né? Às vezes vai dar super certo, às vezes não, e tudo bem. Não, e assim, não sei se você já reparou isso, mas eu acho muito engraçado porque às vezes eu começo a assistir uma série e pelo fato de não conhecer, né, os personagens, às vezes no início é um pouco difícil de entender eles, mas depois você fica tão familiarizado com o jeito É. de falar do personagem, com o enredo mesmo, você já tá vendo o que tá acontecendo e tudo. Eu passei por isso, eu tava vendo uma série de 4 temporadas. No início eu achei muito difícil, eu ficava assim, gente, mas como assim? Eu não tô conseguindo entender. Na segunda temporada, na terceira temporada, eu já fui me familiarizando com eles, sentindo o personagem, a história de vida do personagem, e aí vai ficando mais fácil, né? Então, Perfeito. muita coisa envolvida mesmo. Tem um exemplo em relação a isso de vida real. Eu pratico espanhol com uma pessoa que se chama Tamara toda Olha só, semana. muitas Tamaras. Muitas Tamaras na minha vida. E a gente fala espanhol e português toda semana. Eu já falo com ela semanalmente, acho que há um ano. E eu assisti uma live dela, ela é chilena. Eu assisti uma live dela com uma outra chilena essa semana. Eu entendi tudo que ela falava. Entendia tudo. Só que a outra chilena não entendia tudo. Entendia quase tudo, entendia muita coisa, mas não entendia tudo. Porque eu tô acostumada com o jeito da Tamara Uhum, falar. Tô acostumada uhum. com as manias dela, com o Com jeito as que ela se palavras que ela usa, expressa, porque a gente com as usa palavras que ela usa certas mais palavras. frequentemente. Exatamente. Exatamente. Então, exemplifica perfeitamente isso aí, né? Nem sempre vai ser uma comunicação flawless, né? 100% perfeita. Às vezes a gente só precisa de um tempinho mesmo para se acostumar com aquilo. Temos mais Uhum. um comentário da Marina? É Marina! Marina! Maravilhosa! Isso acontece muito comigo. Que bom saber que acontece com vocês também. São experts. Imagina! Gente, que isso acontece com todo mundo. Todo mundo. Nós somos muito diferentes, mas em algumas coisas nós somos muito iguais. A gente acha que não, mas a gente passa pelas mesmas dificuldades, né? Assim, E olha o é tanto que é impressionante. legal falar sobre isso, né? O tanto que é legal simplesmente expor isso. Às vezes a gente Uhum. acha que os nossos struggles são só nossos. Aí, como é que você fala struggle? Nossas lutas, nossas dificuldades, Nossas nossos pelejas. problemas, nossas pelejas, amém! A gente acha que as nossas pelejas são só nossas, mas não, né? São de muita gente. Não, né? Com certeza. E essa é uma só de outras, né? É. Existem outras pelejas aí, com certeza. Bom, a gente acabou super se desviando do assunto, mas eu adorei tudo que a gente falou. Obrigada a todo mundo que mandou comentário, pergunta. Adorei a participação de todo mundo. Eu Temos uma também. live? Gente, Temos? foi super tranquilo, olha só. Sobrevivi à minha primeira live. Primeira de muitas! Gente, nós vamos fazer um divã das teachers.
Eu e a Bom, Daphne, se deixar, a gente conversa o dia inteiro. Vocês podem ir trabalhar, vocês vão voltar, a gente vai estar aqui ainda vamos estar aqui conversando. do mesmo jeitinho. Esses Aham. dias a gente fez uma videochamada para falar sobre present perfect. Uhum. Conversar, né, sobre como que é a gramática e como que é na vida real. Eu tive o apoio de uma amiga estadunidense que me deu uma super ajuda com várias frases. E aí falei, Tamara, quero compartilhar com você todos os insights que ela me passou. Just for Gente, nós fun. ficamos just for fun. E quanto tempo que a gente ficou? Foi 2? Foi mais de 2 horas. Foi Quando mais de deu 2 horas? 2 horas, eu falei assim, Tamara, a gente tá 2 horas falando. Não, isso Aí a porque ela gente. tinha falado comigo assim, é coisa de meia horinha, Tamara. Coisa rápida, eu vou só te passar. Ai, muito bom, mas aí a gente gosta, né? Então a gente não vê o tempo passar. Com Então é certeza. isso. Thank you very much, Tamara, por ter Muito aceitado obrigada. Eu te essa agradeço pelo empreitada. convite. Pode chamar sempre. Como eu falei, eu gosto Tá? muito de conversar sobre isso. Obrigada, todo mundo que comentou, que participou, né, com a gente. E é isso. Nas outras oportunidades é só chamar. Igualmente para você também, me convide para ir até o seu perfil. Agora Vamos, temos com que fazer certeza. um Eu vou ser a host. perfeito. E para quem está aqui e não chegou no começo, talvez quiser ouvir o começo da nossa conversa, né? Que a gente fez uma super introdução, contextualizou. A live vai ficar gravada, já vou subir ela para o IGTV. E é isso. Muito obrigada. Thank you very much, everyone. Good night. Thank you. Eu que agradeço. Bom Beijos. descanso para vocês, gente. Até a próxima. Até a próxima. Bye bye. Bye, bye.